Olá, professor. Esqueceu que tinha que enviar o vídeo explicando o funcionamento do projeto e explicando o desenvolvimento. Então vou gravar o vídeo agora. Vou mandar daqui a pouco. Nossa equipe é composta por Almir Neto e Cleiton Silva. Nossa proposta foi desenvolver um simulador de lançamento oblíquo em rampa curva. Bom, eu vou começar mostrando o resultado do projeto. A gente colocou para o projeto iniciar em tela cheia. Então, no início ele vai abrir tela cheia. Bom, o programa ele começa pausado, tá? Então, para você despausar, você usa o espaço. Então a gente colocou uma lista de comandos aqui na esquerda. Se você apertar Space, ele pausa e despausa. Se você apertar L, ele liga e desliga a luz. É o Lightning, né? Na verdade, com o... assim. Então, no R, ele restarta o sistema. Então, a bola volta para o ponto que nós setamos como origem. Se você apertar W, ele vai para frente até um limite que nós colocamos. Se você apertar A, ele vai para a esquerda até um limite que colocamos também. D, ele vai para a direita até esse limite que nós setamos. Nós setamos o limite como sendo o meio da tela, né? E aqui como o limite de ir para frente como 10 pixels à frente do final dessa caixa. E para trás também a gente colocou um limite de acho que 500 pixels. Então esse aqui é o limite. Então WASD você move um pouco a câmera para poder ver um pouco melhor o que foi feito em 3D, né? Nós aplicamos essas texturas, uma textura de papelão nessa caixa, uma textura de madeira nessa rampa. E no chão uma textura de vegetação, e nós fizemos um céu dessa forma, com quadros também, com gel e quadros. Então nós temos aí o céu como uma caixa. Tem dos quatro lados e em cima. Se você apertar 11 ele sai e volta do full screen. F11, desculpa. Ele sai e volta do full screen. ESC ele fecha. Não vou fechar agora. Só um pouco depois. T você reseta a câmera, porque nós setamos inicial. Então, o T aqui você reseta a câmera. E eu vou usar o espaço agora. O espaço ele executa. Então, a bolinha, se aperta R, ela volta. Então, no espaço, eu posso pausar em um determinado frame também. Então, se eu quiser pausar aqui, eu pauso e posso ver o X, a posição em X, a posição em Y e a velocidade em X e em Y. Então, se eu resetar aqui, a gente vê que a bola ela começa com velocidade de X e Y em 0. Então, como ela vai acelerando, então como a gravidade ela é centrada ela aponta para o centro da Terra. Se nós indicarmos que estamos na superfície, então a gravidade ela aponta para baixo. Por isso nós colocamos um módulo, nós colocamos o valor do vetor da gravidade como negativo. Então a velocidade ela vai diminuindo e aumentando em módulo. Então aqui, se você prestar atenção na
velocidade em Y, ela vai aumentando. Então, aqui agora, quando a bola entra em contato com a rampa, o, o peso da bola, a força peso ela se divide em uma parte que vai gerar um movimento horizontal e uma vertical. Então, nós teremos uma aceleração em x e uma em y. Então, aqui nós temos uma variação acelerada em x e y. Quando, a partir deste momento aqui nós não mostramos a aceleração, mas se você aqui nesse momento a aceleração ela pode chegar a ficar maior do que zero, ou seja, embora o peso, que é quem gera esse movimento inicial, ele seja cilindrada para baixo, por conta da estrutura da calha, dela forçar a bola a rotacionar, então ela aplica uma força centrípeta e essa força centrípeta chega a ser maior do que o peso em alguns momentos. E era uma proposta nossa de colocar os vetores de força, mas por enquanto ainda não fizemos. Mas o que nós nos propomos a fazer, nós fizemos, que era justamente o movimento. O movimento está fisicamente correto, ele atende à modelagem científica. Então, eu vou mostrar um pouco mais à frente sobre essa modelagem. Mas o resultado é esse aqui. Nós temos o movimento conforme regem as leis da física. Certo? Tá. Vou falar um pouco agora sobre a teoria por trás disso. Apertei ESC para sair, que era o outro comando que estava ali. Então, eu fiz um esqueminha aqui para explicar esse funcionamento. Então, nós temos aqui uma curva onde a bola vai se deslocar, certo? Então, ela se desloca nesta linha aqui, sobre essa linha. Não sei se dá pra ver. Acho que dá pra ver onde o mouse está passando, mas ela se desloca nessa linha. Então, para construir primeiro essa calha aqui, nós dividimos em pequenas fatias. O tamanho dessa fatia a gente chamou de resolução e a gente colocou como 0.1 pixel, se não me engano. Então, nós construímos várias estruturas dessas e nós setamos o y dela inicial como 0, 0 e nós colocamos os dois y aqui para as duas outras alturas. Aí nós, para conseguir uma curva que ajustasse ao movimento que nós queríamos e que tivesse este formato, nós colocamos pontos e setamos os valores que queríamos e aplicamos uma regressão cúbica para achar uma curva que se assemelhasse a essa gerada pelos pontos que nós colocamos. Então essa curva foi obtida dessa forma. Fazendo uma regressão cúbica, nós achamos esse resultado aqui. Essa curva ela se ajusta bem em menos 25 e 25. Nós optamos por fazer isso, entre menos 25 e 25. Então, se a gente colocar a calha um pouco mais para a direita, a gente teria que ajustar a curva um pouco mais para a esquerda. Então, a partir dessa função aqui, a gente gera todos os pontos da curva, esses pontos y. E a gente desenha a curva com o GL Quads. A gente faz quádricas neste formato, e a gente faz uma caixa. Na verdade, não é bem uma caixa, a gente desenha com esse GL Quads a cada passagem no laço for. A gente desenha a tampa superior, essa daqui da frente, a de trás e a de baixo. Então no final a gente vai ter essa calha sem
as tampas do lado. Essa tampa daqui e essa tampa de cá. Então nós fizemos essas duas outras tampas separadamente. Certo, então o que acontece? Em cada uma dessas tampas aqui, a gente pode considerar como um plano inclinado. Num plano inclinado, a gente tem esse formato aqui, ó. Esse formato de diagrama de forças. Nós temos um peso que aponta para que a gente pode pegar partindo do centro de massa da bola, ele aponta para baixo, mas o movimento no plano inclinado ele vai ser paralelo à superfície do plano inclinado. Então, esse Pxp vai ser a componente da força peso responsável pelo movimento aqui. Então, esse movimento, o movimento que nós queremos depende desta aceleração de Pxp. Então, para achar como nós fazemos o movimento acrescentando, fazendo acréscimos na variável x e y da bola, então nós precisamos dividir essa aceleração aqui, a aceleração gerada por essa força em x e y. Então, mas primeiro a gente precisa descobrir quem é essa força aqui. Então, a gente consegue descobrir o seno e o cosseno desse plano inclinado, que é uma parte desses trapézios aqui, calculando, fazendo y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Então, dessa forma a gente acha, na verdade a gente essa forma seria a tangente, mas a gente coloca, a gente calcula essa hipotenusa aqui através da diferença entre x e y, ou entre o y inicial, y final, e x inicial e x inicial. Só aplicar um teorema de Pitágoras a gente faz isso. Para a gente ter uma precisão melhor, a bola ela passa em vários pontos. Então a gente faz uma verificação do trapézio formado pelo x da bola mais o raio e x da bola menos o raio. Então a gente verifica isso aqui, ó. Um trapézio gerado aqui. Então, esse triângulo gerado aqui. Então, a partir desse triângulo, a gente calcula seno e cosseno. Aí, com seno e cosseno, a gente consegue descobrir quem é esse Pxp. O Pxp, se a gente se verificar aqui, esse ângulo aqui, A, é o ângulo do nosso plano inclinado. Aqui, o ângulo oposto a ele é o ângulo de 2 lá. É um ângulo 2, pode chamar de B, mas é 90 menos A. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo 2 dessa figura aqui. Então, se esse ângulo é igual ao ângulo da figura, e como aqui a gente chama de composição de forças, essas duas forças elas têm que fazer 90 graus entre si, e elas têm que fazer 90 graus nessa ponta, se a gente traçar se a gente pegar esse respectivo lado, essa força aqui, PYP, encostar cá, eles fazem 90 graus do mesmo jeito. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui que a força P faz com PXP. Então, para a gente calcular PXP, a gente pega o seno de A. Porque, né, seno sobre hipotenusa, que é P, cateto oposto, que é a nossa força PXP, dividido por hipotenusa é igual a seno. Então, a gente chega nessa razão aqui. Então, agora a gente tem que decompor esse PXP em PXPX e PXPY, porque nós faremos acréscimos em X e em Y. Então, novamente, a gente faz uma análise gráfica, e a gente sabe que esse ângulo aqui, ele é igual, esse ângulo aqui,
é igual a esse ângulo de cá, que é o ângulo A. Então, a gente usa o seno para o pxpy, que é o cateto oposto, e o cosseno para o pxpx, que é o adjacente. Então, a gente vai ter essas fórmulas aqui para pxpx e pxpy. Cosseno de A vezes seno de A, que é a força resultante, a força que resulta no movimento, que é esse pxp, e seno de A vezes pxp, que é p seno de A. Então essas são as variáveis iniciais da aceleração. Então a aceleração inicialmente ela vai ser essa. Só que como aqui são conjuntos de planos inclinados que vão resultar em uma curva, a gente precisa somar a essa força pxp aqui, a aceleração. Então a gente vai ter aqui uma força centrípeta, e aí essa força centrípeta vai dar uma nova aceleração que vai resultar em uma aceleração diferente para o nosso movimento final. Então, como isso aqui é uma superfície curva, ela gera uma força centrípeta sobre a bola, que é normal a superfície. Então ela vai fazer 90 graus com a superfície. Então isso facilita para a gente aqui, já que a gente já sabe o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo. A gente pode simplificar nossas contas. Não precisaremos calcular outros senos ou cossenos, porque é 90 graus, então é só usar relações trigonométricas. E o módulo dessa força pode ser calculado dessa forma. O módulo da aceleração da força. Porque o que nos interessa é a aceleração. Então a gente divide pela massa. Então, independente da massa da bola, como nós vemos, o movimento ele não depende da massa, porque a gente divide pela massa. Por isso que nas fórmulas cinemáticas, nas fórmulas de movimento, não aparecem massas, porque a gente divide. Aí, o que nos interessa é a aceleração, não a força. Então a gente divide pela massa. Então o módulo de A é igual a V ao quadrado sobre R. Aí entra um outro porém. O R ele é o centro de curvatura. Então nós teríamos que traçar um vetor para o centro de curvatura. Se fosse uma curva circular, o centro de curvatura seria o centro dessa circunferência que gera a curva circular. Porém, aqui nós temos uma curva que tem um centro variado. Então nós teríamos que calcular o raio de curvatura. Então nós podemos calcular o raio de curvatura por essa fórmula aqui, que é o raio de curvatura para dado um x é igual a 1 mais a derivada da função, aquela função que a gente fez a regressão ao quadrado. O módulo disso é elevado a 3 sobre 2 dividido pelo módulo aqui é o módulo, faltou um traço aqui, dividido pelo módulo da segunda derivada. Então a gente aplicou isso aqui naquela função, e isso aqui é o resultado. A gente teve esse resultado aqui, em que eu dividi assim em K e essa expressão para ficar melhor de apresentar, para não escrever tudo em uma linha só. Para calcular o módulo, basta tirar a raiz quadrada do quadrado desse resultado aqui. Então, esse aqui é o diagrama de forças final. Nós temos aqui uma força centrípeta, que ela tem a direção do centro de curvatura da curva, no ponto específico que a gente vai passando. E aí nós precisamos das componentes vertical e horizontal. Então nós calculamos isso a partir desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo A que a gente já tinha, que era esse ângulo A aqui. Então, a gente pode só observando, a gente nota que esse ângulo 2 aqui, ele é o mesmo ângulo, esse ângulo 2 aqui, ele é o mesmo ângulo que aqui. Então, isso aqui é 90 menos o ângulo A. Se aqui é 90 menos o ângulo A, como essa curva aqui, ela corta essa outra curva aqui, então
a gente sabe que esse ângulo de incidência é igual a este ângulo daqui. Então, se aqui é 90 menos A e aqui eles fazem 90 graus, aqui é A. Então, se aqui é A, o ângulo da lei também é A. E aí nós temos que as componentes das forças da força centrípeta em Y e em X são para Y Fc, que é a força centrípeta vezes o cosseno de A, e para Fx a força centrípeta vezes o seno de A. Então nós temos essas fórmulas aqui no final para os movimentos. A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio. E aí o raio a gente calcula a partir daquela função e a velocidade a gente calcula a partir do quadrado da soma das velocidades. Na verdade, a raiz do quadrado das somas das velocidades x e y. Porque a velocidade tangencial ela é uma soma uma soma vetorial das velocidades x e y. Na verdade, as velocidades x e y são componentes da velocidade vetorial, mas da velocidade tangencial. Mas no nosso caso, a gente só calcula as velocidades separadamente. Então, para obter esse v aqui, a gente faz uma soma de vetores e a gente ignora a gente só quer saber dos módulos, então a gente ignora as direções. Então o AX vai ser igual àquelas forças divididas pela massa, né? Já que a gente está falando da aceleração, então a gente vai ter isso aqui. A aceleração em x é igual àquela primeira força que a gente tinha visto, que é a força decorrente do peso, mais a força da aceleração centrípeta no eixo x. Aí o que acontece? O seno aqui é quem vai carregar a direção, porque se o plano inclinado estiver dessa forma aqui, o seno é positivo. Se estiver inclinado de lado contrário, ou seja, o y1 for menor que o y2, então o seno vai ser negativo. Aqui no caso do eixo x, o seno aqui ele vai nos resultar num sinal oposto por conta da gravidade, porque a gravidade a gente apontou para baixo. Então, quando a gente estiver calculando o x, a gente vai ter que usar esse menos aqui, a aceleração em x. Aí, para calcular a velocidade em x e a posição de x, basta usar as formas de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a velocidade de x é a velocidade de x atual mais a aceleração vezes o tempo decorrido. E a posição em x é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo percorrido, o tempo decorrido, mais a aceleração vezes o tempo decorrido ao quadrado dividido por 2. Mesma coisa para o eixo y aqui. Bom, aqui nós fizemos essa forma, nós criamos uma bola, nós utilizamos o glue para fazer a bola, então a gente só seta a posição e as posições e nós criamos um pequeno método para variar as posições. Aquela caixa que nós fizemos para pegar a bola quando ela parar, essa caixa aqui, a gente só seta a posição e diz onde desenhar e desenha. A gente desenhou tudo sobre o eixo x. Então y e z eles estão variando aqui. E o x igual a 0 no centro, né? O x igual a 0 no centro e a caixa é desenhada nessas posições a partir dessas quadrigas que a gente coloca.
Então a gente faz aqui as quádricas dos lados, de baixo, e as quádricas da tampa em cima, que a gente calcula a partir do seno e cosseno, já que ela está inclinada, né? As tampas, a gente faz um seno e cosseno simples de 45 graus, desculpa. Então a gente coloca as tampas inclinadas em 45 graus e aplica a textura aqui individualmente em cada uma das quádricas. Para fazer a movimentação e para fazer a parte de física, de verificar as coisas, a gente fez uma classe que a gente chamou de radar. Então o radar ele vai receber aqui uma bola, uma rampa e uma caixa. Então ele verifica quando a bola vai tocar na rampa, e aí quando a bola tocar na rampa, ele calcula, ele vai fazer a bola se mover a partir dessas sequências de comandos aqui. Primeiro ele verifica se tocou, se tocou ele vai calcular o y1 e o y2 a partir do método calcula y da rampa que nos dá o y a partir da função da rampa que a gente colocou, aquela função curva. Isso aqui é porque a bola ela tem um y só, né? Porque a gente desenha ela a partir do centro. Então a gente precisa de um y anterior do começo da bola e um do final da bola. Então aqui a gente tem a gente calcula os dois y, a gente calcula o tamanho da hipotenusa gerada pelos dois segmentos gerados a partir desse y1 e y2. Então a gente calcula essa hipotenusa, calcula o seno e cosseno. Aí calcula a aceleração em x, a aceleração em y. Aqui sem a aceleração centrípeta ainda. Aí a gente calcula a aceleração centrípeta. Depois a gente calcula, na verdade a gente calcula a primeira velocidade. A gente pede o raio de curvatura para a rampa. Então a gente calcula a aceleração centrípeta, calcula as composições da aceleração centrípeta em x e a aceleração centrípeta em y. E aqui a gente soma as duas. A aceleração devido ao peso com a aceleração centrípeta. E aqui a gente aplica e caso ela saia da rampa, se não tocar na rampa aqui, se a bola não estiver tocando na rampa, então a aceleração em x é zero, já que não tem força nenhuma sendo aplicada no eixo x, não tem componente em eixo x, e a aceleração em y é a gravidade, porque só resta agora a gravidade de aceleração. Aí depois a gente aplica, muda as posições x e y da bola e a gente verifica se a bola ainda está tocando ainda na rampa, porque depois de se mover, como a bola é desenhada a partir da origem, então pode haver um caso em que a bola fique um pouco para dentro da rampa. Digamos que a rampa ela tenha isso aqui, então a bola, se a gente mover, se a bola estivesse aqui e a gente mover ela para aqui, então essa parte da bola aqui, essa parte aqui da bola vai ficar dentro da rampa. Então a gente verifica se isso aqui aconteceu e então se isso aqui aconteceu, a gente vai subir a bola até que ela fique na posição correta. E aí esse radar é quem faz toda essa comunicação. Então, e para verificar se a bola já chegou na caixa, a gente verifica aqui se o x dela chegou no x especificado para a caixa. E aí a gente muda essa flag de stop aqui para true. Então, e aqui no começo a gente verifica se parou, se a bola parou, então a gente retorna, então ela para de se mover. Bom, então esse foi o nosso projeto.